Essas são as 25 recepções mais insanas da NFL nessa temporada. E primeiro temos Puka Nacua. Stafford lança a bola, Nacua é o alvo. Oh! Puka Nacua. A recepção insana quase causou um ataque cardíaco no narrador. Até a NFL postou que era candidato à recepção do ano. Mas a jogada maluca do número 24 transformou um jogador em super-herói. 29. Um passe para a primeira descida, olha para a end zone, lá está Mike Neighbors, é touchdown para Nova York. Ele fez um giro de 360 graus para pegar a bola, e até a NFL disse que parecia um super-herói. No número 23, porém, um jogador se machucou para sua recepção mais insana. Com o jogo em risco e os Chiefs precisando de primeira descida... Isso aconteceu dentro da linha de 40 jardas e agora lançando, de alguma forma ele conseguiu pegar. Ah não, ele se machucou após uma jogada incrível. É uma recepção, mas ele está machucado e ainda no chão. Ah não. Tão insano quanto pegar o passe com as coxas foi o tombo que o deixou desacordado. Ele precisou sair do jogo e ficou mais tempo afastado nesta temporada por causa de uma concussão. Droga. Na posição 22, os jogadores já formaram duplas com seus parceiros para recepções insanas 2 vezes, sendo a primeira na semana 13. Smith na sua própria end zone, arriscando um passe pela lateral. Está incompleto, todo turnover está sujeito à revisão. Acho que ele pegou. Como se não bastasse, na semana seguinte os Chargers fizeram uma recepção ainda mais insana. Ertz mantém, lança, a bola é desviada e interceptada e os Chargers vencem o jogo. 2 caras, uma desviada. Vou fingir que nunca ouvi isso antes, mas com certeza nunca ouvi falar do número 21. Onde uma recepção ainda mais insana deu a um jogador um déjà vu recompensador. Um passe longo e foi recebido de volta na endzone. Touchdown Darren Waller. Esse touchdown foi curiosamente na mesma rota. Foi como o meu primeiro touchdown na NFL. Agora, um touchdown insano com os pés na linha trouxe lembranças para ele. No número 20, outra recepção incrível foi comparada a uma das jogadas mais icônicas da história da NFL. Vamos voltar a 1982, quando os 49ers fizeram uma jogada que os levou ao Super Bowl. Pela direita, possivelmente Montana, olhando, lançando na endzone. Mark Bowman, Dwight Favre. Isso se tornou uma das jogadas mais famosas de todos os tempos, que literalmente ficou conhecida como a recepção. Então, por causa de como essa recepção se tornou importante mais de 40 anos depois. Antes dessa temporada, os Bears reinventaram isso. Direcionando o tráfego para a endzone. Ele lança, é DJ Moore, seu segundo do dia. Torcedores viram e logo compararam com a jogada famosa, dizendo serem quase idênticas. Esses foram só os 5 primeiros catches mais insanos da temporada e vão ficar ainda mais incríveis, como o número 19, em que um jogador usou a cabeça para uma recepção maluca. Oh, bela toalha! Ele acerta em cheio! Eu não importo! O que foi aquilo? Aquele cara parecia que estava usando a bola para fazer uma ligação telefônica. Isso não teve nada a ver com o número 18, pois a recepção foi tão insana que enganou os árbitros. Quando 80 dos 4 chefes esperavam ganhar 3 de 4, ele estava fora, mas agora conseguiu 1. Pé dentro do campo. Os árbitros viram isso e instantaneamente acharam que ele estava fora, até serem obrigados a decidir. Foi uma recepção, depois que os replays mostraram que de alguma forma ele conseguiu colocar os 2 pés dentro do campo. Insano, tipo o número 17, onde uma recepção ainda mais absurda fez um jogador lembrar o pai. Marvin Harrison, lenda do Hall da Fama da NFL, era famoso por recepções assim. Torcedores comentavam: o pai ensinou direitinho. Esse garoto se parece com o pai após verem Marvin Harrison Jr. fazer isso. No momento em que Murray lança uma bola em direção à endzone, Marvin Harrison Jr. faz a recepção. Tudo bem, mas vejo ele humilhando 2 jogadores com uma recepção na jogada 16. Nunca imaginei ver lendas da NFL errando um passe, mas ainda assim virou uma recepção incrível. Gamel aqui, recepção. Ele pegou quase no cadastro do tênis e saiu correndo. Isso foi um touchdown. Parecia só uma recepção atlética decente, mas o jogador usou a ponta dos dedos para salvar Aaron Rodgers de um dos piores passes que já vi. E falando em Rodgers, na posição 15 ele na verdade fez uma das recepções mais inteligentes de toda a temporada. Devia ter deixado passar. Mesmo com o pulso quebrado, ainda tenta, ele pode estar no chão. Buchanan era com quem ele disputava. Tudo para evitar uma interceptação. Foi a queda de joelhos mais rápida que já vi. Rodgers se tornou apenas o segundo jogador da NFL a fazer uma recepção com 42 anos ou mais.
Pelo menos ele fez isso de propósito, pois na posição 14, as recepções mais malucas de outros jogadores foram acidentais. Rodgers e aquela bola ficaram quicando e acabou nas mãos dele. Tua faz um lançamento longo procurando por Waddle. Waddle está lá embaixo e segura, caindo no chão, uma recepção malabarista de Waddle. Meu Deus, cara, não sei se aquilo foi habilidade ou sorte, mas tinha certeza que o número 13 não foi sorte. Quando Stefon Diggs fez a recepção da vitória, restavam 30 segundos e o adversário marcou um touchdown para reduzir a diferença e precisava recuperar o onside kick. Em vez de escalar apenas jogadores aleatórios no time de especialistas, o técnico dos Patriots escolheu Diggs para essa jogada. E aí está o chute, bem alto e é agarrado pelo Diggs. Diggs teve 5 recepções no jogo, mas a mais importante não entra nas estatísticas. Parabéns ao Diggs, sei que um impacto desses faria outro soltar a bola, mas uma jogada decisiva não envolve o número 12, onde um torcedor fez uma recepção e levou uma lembrança para casa. Mas Sig vai fazer o snap, o hold do Anger e o chute não entra. Bateu na cabeça do cinegrafista e foi para a arquibancada, onde um torcedor pegou. Não, isso é loucura, mas não mais do que o número 11 que impressionou uma das maiores estrelas da NFL. CeeDee Lamb, um dos recebedores mais rápidos da liga nessa temporada, ele até fez recepções como essa e essa em terceira descida. Prescott tem que ficar de olho, vai lançar longo, CeeDee Lamb faz a recepção. Em uma semana em que estava machucado, ele só pôde assistir enquanto seu colega fazia algo ainda mais insano. Lança para Gratz, que tenta com a ponta do pé. Será que ficou dentro? Sim, ele conseguiu. Mas isso não impressionou só os narradores e essa líder de torcida malvada. Uma recepção tão difícil que até impressionou o CD, que ficou super empolgado, certo? Agora que estamos entrando no top 10 de recepções dessa temporada, as coisas vão ficar em um outro nível de loucura. Como uma recepção que quebrou recordes, outra que homenageou uma lenda da NFL falecida, entre outros destaques. Antes das jogadas no número 10, outro jogador fez algumas das recepções mais raras da história da NFL em um jogo em que os Buccaneers quase marcaram. Primeiro, Chris Godwin fez isso. Aqui está o passe ousado para Chris Godwin. Se um touchdown girando já não fosse loucura, Chris ainda fez o mesmo na conversão de 2 pontos. Passe para endzone, e é Godwin de novo, todos os 8 pontos. A recepção fez os fãs dizerem que ele conseguiu o primeiro polvo da temporada, termo usado porque polvos têm 8 braços. Chris marcou sozinho os 8 pontos. As coisas ficaram mais estranhas quando todos notaram que Chris pegou os 2 passes quase no mesmo lugar. Pelo menos ele pegou um deles com a ponta dos dedos. No número 9, George Kittle fez uma recepção com a ponta dos seus. Ah, deixa pra lá. Pressão de 4 homens, Jones lança para Kittle na endzone. E está pego. No Dia Nacional dos Tight Ends, Kittle fez uma recepção incrível com a ponta dos dedos, mas a 8ª posição ficou para outra recepção ainda mais insana, feita por um jogador que estava cego. Browns Neighbors, Malik Neighbors, touchdown para os Giants. Quero dizer, olha a concentração. Ele nem consegue ver, ele está vendado. Mesmo com o adversário cobrindo seus olhos e puxando sua cabeça, Neighbors fez a recepção. Esse cara é incrível. O número 7 se destacou porque uma das recepções mais incríveis da temporada veio de uma das piores jogadas de uma estrela da NFL. Blacko no shotgun procurando lançar, lança para a direita. A bola está no ar e foi agarrada, ela foi desviada. Esse erro apagou um dos piores passes da temporada e resultou provavelmente na recepção mais insana já feita por um jogador dos Browns. Mas não foi melhor na posição 6, quando um jogador fez 2 das recepções mais insanas que já vi. A primeira foi quando Michael Pittman fez o que... Voltando, e Jones lançou para Pittman. A bola foi desviada para o alto, e Pittman ainda conseguiu pegar, tudo certo. Não sei como o cara cabeceou a bola, e ainda conseguiu pegá-la. Pouco depois, na próxima vez que lançaram para ele... Jones olha fundo no campo e Pittman faz a recepção. O árbitro não marcou a jogada porque viu claramente o jogador ser o primeiro da história a pegar a bola com o bíceps. Não dá pra mostrar uma jogada com um só bíceps sem citar o número 5, onde jogadores fizeram algumas das melhores recepções de uma mão da temporada, incluindo o touchdown girando com uma mão. Corrida com uma mão só do Hudson. Ou uma conversão insana de 2 pontos só com uma mão. Passe baixo para recepção com uma mão de Cockman. Sim, nessa temporada, os jogadores fizeram recepções usando uma mão enquanto caíam. Bowers pegou. Interceptações com uma mão que salvaram um touchdown e muito mais.
Recepção com uma mão de Jawan Jobson e Nicola é o alvo ensinado para pegá-lo ainda com uma mão só. Além disso, teve um touchdown comparado à melhor recepção com uma mão da história. Ele pegou. Touchdown inacreditável. Eu já sei, você sabe o que eu vou dizer. Egoni achou que parecia exatamente com o do Obijó. Até ele tweetou 13 para mostrar que ambos marcaram igual com o mesmo número. Agora, algumas das únicas recepções ainda mais insanas continuam com o número 4. Porque a recepção de Keenan Allen quebrou um recorde possivelmente imbatível. Keenan iniciou a temporada com muitos achando que seria seu último ano antes da aposentadoria, e ninguém ficou realmente irritado. Porque ele fez algumas das recepções mais absurdas da história dos Chargers, quebrou recordes insanos enquanto vestia a camisa deles. E nessa temporada, ele continuou fazendo recepções inacreditáveis para ajudar o time. Cada recepção dele nessa temporada foi especial, pois o aproximava de ser o maior recebedor da história do time. Quando ele entrou no jogo com 964 recepções a 2 do recorde, após essa recepção, Keenan atingiu a marca. Esse é um passe rápido para Allen. Isso estabelece o recorde de mais recepções na história dos Chargers. No fim do jogo, estávamos ganhando por muitos pontos. Eu sugeri fazermos uma jogada simples para resolver logo e seguir o plano. Fico feliz que deu certo. Então você pediu, né? E eles atenderam. Ele não é só hilário por criar suas próprias jogadas de recepção recordistas, isso fez com que ele superasse a lenda da NFL, Antonio Gates, como o jogador com mais recepções na história dos Chargers. Nem isso se compara ao que a NFL considerou uma das melhores recepções da temporada. Em terceiro lugar, Rodgers, lançando de costas, joga a bola para longe e um passe está indo em direção a Anzalone. E olha o Gainwell, Jim. Tenho quase certeza que você perguntou. Quem tem as melhores mãos do time? 34 Gainwell. Ao ver aquilo, fiquei chocado, assim como outros torcedores. Disseram que foi uma das 5 melhores recepções de todos os tempos, a melhor que já viram. A própria NFL afirmou que talvez tenha sido a melhor recepção do ano. Mas não no meu vídeo, porque no número 2, talvez o melhor jogo e recepção da temporada foram arruinados pelos árbitros. Era quase no final do terceiro quarto, quando os Falcons estavam simplesmente atropelando os Rams por 24-3. Mas os Rams começaram a marcar touchdown atrás de touchdown e achei mesmo que fariam uma virada insana. Com só 10 segundos no relógio e 3 pontos atrás, lançaram para sua estrela, Puka Nacua. Na lateral do campo, agora é Nacua. Ele agarrou. Eles ainda não decidiram se foi uma recepção ou não, porque isso parece uma recepção. Acho que essa é uma visão melhor, é uma recepção com a mão dele ali, não sei como o Puka fez essa jogada, mas é uma recepção. E quando ele pegou aquela bola, eu nem fiquei surpreso, porque esse cara é conhecido por fazer recepções absurdas. Então eu também presumi imediatamente que tinha sido boa. Os replays confirmaram o que muitos consideram a melhor recepção da temporada. Mas foi aí que os árbitros revisaram a jogada e de alguma forma disseram que ele perdeu o controle. Onde? Aparentemente não foi considerado recepção, algo que ninguém explicou, e isso fez os Rams perderem o jogo. Os árbitros prejudicaram os Rams e anularam talvez a melhor recepção da carreira do Puka. Não podemos encerrar aqui, pois um time inteiro fez recepções incríveis na temporada para homenagear uma lenda da NFL que faleceu. Foi em 26 de outubro de 2025, quando pouco antes dos Jets enfrentarem os Bengals, o mundo da NFL foi atingido por uma notícia devastadora. Nick Mangold foi o coração da linha ofensiva dos Jets por mais de uma década. Ele passou a carreira protegendo os outros, mas recentemente ele mesmo precisou de ajuda. Após uma vida convivendo com uma doença renal crônica, ele fez um apelo para encontrar um doador e apenas 2 semanas depois, ele se foi. Nick Mangold, um dos maiores jogadores dos Jets, lutava contra uma doença renal nos bastidores até falecer. Então, quando o time dos Jets soube disso, eles sabiam que precisavam fazer tudo o que pudessem para vencer esse jogo pelo Nick. No início, os adversários dominaram o jogo e ficaram 14 pontos à frente perto do fim do quarto período. As coisas estavam tristes para os Jets em um dia tão importante, mas tudo mudou quando marcaram nesse lance. Eles tentaram uma conversão de 2 pontos, mudando o jogo com a primeira recepção. 2 aqui, realmente interessante. Fields, escapa, lança em direção à endzone. Davis agarra, mas o passe não é completo. Todos acharam que a recepção foi curta, mas após revisão foi confirmada como touchdown, reduzindo a diferença dos Jets para 6 pontos. Após forçarem os Bengals a devolver a bola e recuperarem a posse, avançaram com várias recepções seguidas, ficando mais próximos da endzone para tentar virar o jogo. E por fim, com só 2 minutos, eles fizeram o impensável. Então olhe para ele. E isso só aumenta o mistério aqui. No final, Homeboy pensou a respeito. Agora lança para a endzone e encontra Taylor para o touchdown dos Jets. Uau!
Fizeram uma jogada ensaiada com o running back e lançaram um passe para uma recepção incrível. Essa foi a jogada que garantiu a primeira vitória dos Jets na temporada e fez lendas do time comentarem sobre ela. Sendo pra Nick, isso fez com que torcedores com a camisa dele ficassem empolgados na torcida e, claro, até deixou alguns fãs extremamente emocionados. Isso é realmente maior do que o futebol americano, cara. É mesmo. Não se trata só de um esporte. É maior do que isso. Os Jets receberam a pior notícia que você pode imaginar hoje. Perdemos um dos nossos e os Jets reagiram. Pelo Nick. As pessoas choraram porque os Jets fizeram a segunda maior virada da história da franquia, graças a uma recepção inacreditável.